Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje uma série de vídeos falando sobre o mundo dos imóveis e sobre como é comprar imóvel, como é comprar casa, como é comprar apartamento na planta, ou então já pronto. E a gente vai comentar um pouco da nossa experiência. Eu sou o David, essa é a Bela, minha esposa. E eu vou contar, nós vamos falar um pouco sobre a nossa experiência. Afinal de contas, a gente, desde antes de casado, nós somos casados há 20 anos, praticamente 20 anos, e antes de casar, né, a gente morava em um determinado tipo de imóvel, depois a gente casou, foi para um outro imóvel, depois de um tempo a gente mudou novamente, e aí a gente chegou no imóvel que a gente mora hoje em dia. E a gente vai falar como é, a Bela vai falar muito mais, né? Porque a mulher sempre lembra muito mais da experiência do casal, né? Ela vai contar um pouco, a gente vai falar sobre como foi morar em todos os tipos de imóveis que a gente morou. Desde casa, apartamento, sobrado, como foi? Tudo bem, Bela? Tudo ótimo. E aí, conta pra nós, como foi assim? Você lembra como é que foi o começo, o nosso começo, assim? Vai lá, antes da gente se casar, antes da gente namorar, você morava em casa, né? Morava em casa térrea. Você também, né? Morava em casa térrea. Em casa térrea, eu também morava em casa térrea. Depois a gente foi para um apartamento. Quando eu morava em casa térrea, eu sempre morei, né? Desde sempre eu morei. Quando eu era solteira, morei em casa térrea. Sempre gostei muito, né? E aí quando nós casamos, nós fomos morar num apartamento de 51 metros quadrados. Mas como era morar em casa terra, assim, pra você? Pra mim, assim, eu nasci já numa casa térrea, né? Também. Também. Na nossa época, acho que só existiam casas térreas, né? Acho que tinha sobrado, mas era bem pouco. A maioria era casa térrea. Casa térrea. Eu morava em Ribeirão Pires, você? Em Santo André. Santo André. Eu acho assim, a experiência que eu tive durante, né, sempre que eu fui solteira de casa térrea, eu sempre gostei. Não tinha preocupação com perigo, com, né, problema de assalto, essas coisas. Era uma coisa que a gente não vinha essa preocupação, porque foi sempre a minha realidade, desde sempre, né? E sempre morei na mesma casa, no mesmo bairro, conhecia todo mundo, então a gente sabia, né, das coisas que aconteciam, então eu sempre fui muito tranquila. E eu sempre achei a casa muito arejada, assim, muito gostosa, sabe? Bem iluminada, batia sol praticamente o dia todo, tinha aquela cozinha grande que todo mundo ficava em volta da mesa conversando, então era um clima gostoso. Naquela época a gente ainda podia brincar na rua, né? Brincava na rua, Então, assim, a experiência que eu tive de casa térrea, pra mim, eu só guardo boas lembranças, né? Era bem gostoso, né? E também pelo fato de morar sempre no mesmo lugar, de conhecer todo mundo, o bairro. Eu acho que isso dá um conforto também, né? Sim. Então, assim, minha experiência em relação à casa térrea, excelente. Eu também gostei bastante. Eu acho que morar na casa térrea na infância, naquela época, a gente tinha a possibilidade de brincar com os vizinhos, tinha aquela coisa de você ficar na rua, tinham poucos carros. Eu até tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer, que era, a gente ficava assim numa ladeira assim, em cima, eu morava, tinha um morro assim, e aí a gente ficava olhando lá embaixo os carros passarem. E a gente ficava, eu não sei se vocês brincavam também assim, mas a gente brincava de quem é que acertar mais as cores do carro. Você já brincou disso ou não? Não. Era legal. E fora o futebol, as brincadeiras, né, com os amigos, tudo, era bem legal. Aí depois, a próxima etapa foi a gente sair da casa térrea, foi quando a gente se conheceu, nós dois morávamos em casa térrea. E aí a gente começou os planos para casar. E aí, conta aí, Bela, vamos lá. Aí, assim, a primeira ação que a gente teve, falar, vamos casar, a gente começou a pagar uma cooperativa imobiliária. Não lembro se era, acho que não era no ABC, mas tinha bastante imóvel no ABC. E aí teve um problema de gás
no empreendimento que a gente tinha escolhido, Sim. que era em Mauá. Era em Mauá. Eu era de Ribeirão, a Bela de Santo André, e aí a gente resolveu morar no meio do caminho, em Mauá. Que era divisa ali de Santo André, e deu um problema de gás, que acho que o terreno antigamente era um depósito de resíduo, e aí surgiu um problema, o empreendimento já estava bem construído, foi no finalzinho, né? Mas, enfim, como era o prédio, quando eu estava construindo exatamente o nosso prédio, estava quase pronto, né? Estava metade do caminho ali, deu problema. Aí eles deram a opção de escolher em outro lugar, ou então receber 90% do valor de volta que a gente tinha pago. A gente não tinha pago tudo ainda, né? Aí nós optamos por receber 90% para não ficar esperando, porque a gente não sabia como seria, né? Essa nova etapa, onde teria outros empreendimentos, né? Seria perto. Aí nós optamos e procuramos imóveis em Santo André, né? Na região. E encontramos um apartamento que era um preço legal, financiamento pela Caixa Econômica. Em Santo André. Em Santo André, e já estava quase terminando de construir, né? Faltava pouco para a unidade que a gente tinha escolhido. Então foi excelente, porque não demorou também para entregar, porque nessa do gás a gente acabou perdendo tempo, né? Saiu da programação. O primeiro apartamento que a gente comprou foi na planta. Foi esse que deu o problema do gás. Isso. Né? E aí esse segundo que a gente desistiu, e a gente foi para esse segundo, onde já veio para Santo André, aí esse daí já estava construindo. Já estava terminando já. Isso. Aí nós fizemos o financiamento pela Caixa, esperamos um pouquinho, foram meses, não chegou a um ano, já recebemos o apartamento e começamos, né, a parte mais gostosa, né, que é arrumar o apartamento. E o primeiro apartamento sempre é aquela delícia, né? A gente curte mais para deixar. A gente quer. Recém-casar, a gente ia casar, né? Pegamos um apartamento de 50 metros quadrados, que para nós foi ótimo, 50 metros foi o ideal, um casal que praticamente não ficava em casa, né? Eu trabalhava durante o dia, você tinha um outro negócio que era até a noite. Eu dava aulas, né, à noite. Aí eu acabava saindo 7 horas da manhã, a gente voltava quase meia-noite e dormia no apartamento. Só dormia, praticamente só dormia. Mas era assim, o apartamento era uma graça, parecia uma casinha de boneca, né? A gente chegava, era impecável, porque a gente quase também nem ficava no apartamento. Não tinha criança, não tinha animal, então do jeito que a gente saía, né, voltava, estava bonitinho. Uma particularidade eu queria colocar, que eu dava aula de dança na época, e eu conheci a Bela, dançando, ela foi minha aluna de dança, e aí a gente, né, se apegou e a gente resolveu, né, unir a dança e a vida também. E aí também, no final de semana, a gente saía muito para dançar, além das aulas, né, a gente saía muito para dançar, então o apartamento era um local que a gente dormia. O apartamento, assim, de 50 metros para um recém-casado, acho que é perfeito, né? A gente não sentia que era pequeno, era ótimo, tinha 2 dormitórios, a gente ainda tinha um dormitório que a gente deixava tudo organizadinho, das coisas que cada um levou, muitos CDs na época, né? Que era tudo CD, era, né? Só CD, era praticamente um quarto para CDs. Mas era perfeito, assim, tinha o computador, os CDs, né, e ali um quartinho, tipo, né, extra pra gente. Então, assim, um apartamento nessa metragem para um recém-casado, perfeito, né, era uma delícia, o apartamento uma graça. O único ponto, aí assim, nós financiamos pela Caixa em 30 anos, quitamos em menos de 5 anos, né? Conseguimos quitar em menos de 5 anos, juntamos um dinheiro e fomos para a próxima etapa. E agora a gente sai do apartamento, né? Que foi quitado, era para 30 anos, quitamos em 5 anos, e a gente sai do apartamento e vai para um outro tipo de imóvel. Então a gente começou na casa térrea, a gente foi para um apartamento na planta, depois a gente comprou um apartamento já praticamente construído, e agora a próxima etapa. E assim, o que nos levou a querer mudar? Porque o apartamento era uma graça, então por que, né, vocês quiseram mudar? Porque era longe, ele era uma graça, mas eu acho que um ponto assim que é muito importante para as pessoas, principalmente hoje, isso foi há quase 20 anos atrás, mas 15 anos, né, se contar os 5 que nós ficamos lá.
Mas um ponto que hoje é mais importante ainda é a gente estar próximo aonde a gente trabalha, onde a gente mais tem a nossa vida ali, né, no dia a dia. Porque o deslocamento é desgastante. Então, nós morávamos num apartamento que era uma graça, condomínio uma graça, tinha de tudo, assim, era perfeito, né? Mas era longe. E nós trabalhávamos mais na região aqui, nós estamos no Campestre aqui, né? Mais próximo daqui, né? Bairro Jardim, Centro, Utinga. Então, era mais essa região. Aí nós optamos por morar próximo à nossa vida, porque além do desgaste do tempo, tem a questão do combustível que hoje não está barato, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, o custo do combustível, se a gente mora longe, pagar um pouco mais de prestação num imóvel mais próximo, compensa mais estar mais próximo. Fora a qualidade de vida, você está próximo às coisas que você quer, você gasta menos e você tem uma qualidade de vida muito melhor, né? E por isso nós optamos por mudar. Na época, como os dois tinham saído de casa, nós queríamos voltar para casa, né? E a gente não tinha filhos, não tinha animal, não tinha nada, era só os dois. Aí nós buscamos uma casa. Na época nós compramos um sobrado no Parque das Nações. Aí a gente veio para o Parque das Nações, um pouco mais próximo ao centro. Isso. Era um lugar excelente, né? Até hoje é um lugar excelente para se morar ali. Tem de tudo perto, era uma rua boa, né? Uma rua... Eu gostava muito ali, uma rua linda, né? Sim, sim. A rua mais bonita do bairro. E aí a experiência, né? Que a gente teve no sobrado. Tem bastante escada, né? Tinha uma que a gente escada. Não estava acostumado. Da garagem para a sala, cozinha, lavabo e lavanderia, tinha um lance de escada. Para os quartos, outro lance de escada, né? Uma coisa legal no sobrado era que, assim, eu gosto muito de praticar atividade física, né? E na época eu lembro que eu comprei uns aparelhos de ginástica para fazer musculação e coloquei na garagem. Aí era bem legal, porque eu tinha minha academia, assim, particular, quando eu quisesse era só descer na garagem e fazer academia, né? Aí, na época, né, nós não tínhamos filhos nem animais. Aí nós tivemos nosso primeiro animal, que está com a gente até hoje. Foi o Nick, um gatinho que apareceu na minha academia e a gente adotou ele e ele virou nosso primeiro animal, nosso primeiro filho. Aí eu engravidei, nós tivemos nossa primeira filha. Aí no sobrado ainda o segundo animal, que apareceu a gatinha. Exatamente, a Cissa. E a segunda filha, né? Nossos 4 filhos. Os de pata e de pés. E aí a coisa vai mudando, né? Assim, né? As prioridades vão mudando, né? A gente já não prioriza mais a nossa vida, né? A gente vive em função principalmente dos filhos, porque o animal, o gato no sobrado é excelente também, né? A gente colocou a telinha ali e eles curtiam, né? Não saíam pra rua, né? Ficava só ali dentro, tinha sol, né? Era uma vida gostosa para eles. Eu quero pontuar essa parte dos filhos. É engraçado que o que eu lembro do sobrado, a Bela fala das escadas, né? E eu lembro muito bem da escada de quando eu dei a notícia que a Bela estaria grávida. Foi perto da escada, né? Ali do lado da cozinha, perto da escada, que eu subi para os quartos, eu falei para ela, você está grávida. Ela falou, não, eu não estou, porque né, não estou sentindo nada, mas eu falei, você está, porque eu sonhei. E eu sonhei e eu vi a minha filha no meu colo, e eu sabia que ela estava grávida a partir daí. E o lance era que a gente tinha dificuldade de engravidar. A gente já tinha 7 anos, estava casado, e a gente estava fazendo tratamento para poder ter filhos. E a gente ia começar a tomar os remédios, né? E não tinha nada assim para poder engravidar. E eu sonhei e eu vi a nossa primeira filha, a Beatriz, no meu colo, no sonho. E ali eu tinha certeza que foi uma mensagem de que estaria grávida. E realmente aí quando ela subiu a escada, que ela foi fazer o exame, aí estava grávida, né? Estava grávida. E assim, o fato de engravidar com escada aí já começa a pesar um pouco. Aí nasceu nossa primeira filha, aí você tem que colocar várias gradinhas, né? Redes nas escadas. E a criança fica toda limitada ali, né?
E aí a gente comprou um pula-pula, também isso tem o lado bom, né? Que a gente colocou na garagem um pula-pula, que ela adorava pula-pula, ela vivia pulando, não podia ver um pula-pula. A gente comprou, colocou na garagem, né? E um pula-pula, uma piscina grande também, Piscina, né? Que a gente piscina colocou. inflável também, curtia. Foi bem legal. Aí eu engravidei da segunda Da filha. Luísa, e veio a Luísa. Aí o peso foi maior, porque a outra era pequena, aí tinha a barriga, a outra estava na barriga. E aí como a gente começou já a pensar que a gente precisaria de uma área de lazer, um lugar sem escada, para que elas tivessem mais liberdade dentro de casa, né? Sim. Porque tinha as escadas, a gente sempre ficava preocupado. A gente é muito preocupado sempre, né, com as crianças. E aí nós começamos a pensar na mudança. Sim. Aí nós mudamos para São Caetano. Essa preocupação que a Bela disse reverte para duas coisas. Primeiro, quando nasceu a Beatriz, a gente fechou a academia de dança, porque eu não queria mais dar aula todas as noites, eu queria curtir a filha. E aí quando nasceu a segunda, a gente continuou fazendo show de tango. Aí quando nasceu a segunda filha, a gente parou com tudo, parou com show, parou com aula e resolveu mesmo se dedicar à família, e aí a gente trabalhou com outras coisas, né? Aí nós procuramos um imóvel, encontramos um perfeito, né? Entramos no condomínio, já estava pronto esse condomínio. Nós compramos de uma pessoa que tinha comprado na planta, mas que não ia morar. Ele tinha comprado em dois condomínios e acabou optando por morar em outro, que era na cidade, em São Bernardo, que era a cidade da esposa. Nesse caso, a gente voltou para o apartamento. Então, a gente teve a experiência da casa, do apartamento na planta, que não deu certo. Aí a gente comprou um apartamento que já estava pronto depois. A gente foi para um sobrado, teve os filhos, as filhas, né? As filhas e os animais. E aí a gente resolveu voltar para um apartamento porque a comodidade era muito melhor, né? Aí já foi um apartamento maior, uma sacada boa, grande, né? E a gente conseguia unir o espaço, né? Os gatos tinham a liberdade deles, porque por causa da sacada, né? Sim, tinha sim. o sol deles, que eles gostavam de pegar. E as crianças tinham uma liberdade total dentro de casa. O melhor ainda é o condomínio. Para quem tem filhos, sabe que o lazer dos filhos, o que a gente falou no começo, né? Que era, na nossa infância, a gente podia andar na rua, brincar na rua. Quando a gente teve as filhas, já não podia mais, já não dava para largar nossas filhas na rua brincando, né, quando a gente morava no sobrado. Então a gente optou em morar em condomínio justamente por toda a área de lazer que tinha, e a gente podia andar no condomínio numa boa, ter todo o lazer, toda a infraestrutura, né, sem precisar sair na rua, com toda a segurança, né? E era um condomínio muito bom, piscina, 2 parquinhos, brinquedoteca, assim como eu acho que hoje em dia as construtoras elas priorizam muito isso, porque mesmo que vá um casal não vai usar, é melhor você ter e não usar do que você não ter e precisar. Sim. Né? E ter que mudar, se você gosta do lugar, gosta do apartamento, a localização. Então, eu acho que isso é muito importante e não agrega tanto no valor do condomínio. São outras coisas que agregam, uma piscina, a quadra, não são coisas que agregam tanto no valor do condomínio. E para quem tem filho, isso é excelente. Quando eu ouço, né, que você está no condomínio, você ouve as crianças brincando lá fora, para mim é música. Né? Porque eu vejo assim, crianças tendo liberdade de brincar, vida dentro do condomínio. É tão gostoso, né, ouvir essa vida dentro do condomínio, é muito bom. A gente tem a Luísa, né, que a Luísa ela não para em casa, né? A gente mora no 12º andar e a Luísa, se não fosse no condomínio, se fosse uma casa, eu acho que ela não viveria, porque ela chega da escola, ela já troca de roupa, já desce para brincar e só sobe quando apagam as luzes do condomínio. Sobe quando tá com fome e depois sobe quando apaga a luz. Né? E o final de semana inteiro, piscina, brincando com as amigas, tem um grupo de amigas. Então, se com as filhas, se a gente não morasse no condomínio, talvez ela não teria nem vida, né? Assim, ela ia ficar triste, ela ia pedir para sair todas as vezes, ia ter que sair para algum lugar. Porque ela é bem agitada. E eu acho assim, o condomínio, ele vale cada centavo. Eu acho que depende, claro, da realidade de cada um sabe da sua realidade.
Mas hoje eu acho que os condomínios, os novos, né, você não paga tanto assim de condomínio. Por exemplo, aqui no ícone, uma expectativa de valor de condomínio de 400 e poucos reais, que é o valor mais ou menos, né, a realidade para um padrão desse. R$400 então, piscina, que é muito pouco, né? Pouco. Você tem churrasqueira, tem piscina, tem quadra, tem sauna, tem de tudo, tem coworking, tem academia, crossfit. Então, assim, essa é a realidade daqui, a realidade de muitos condomínios que estão sendo construídos hoje e que vale realmente. Então, a pessoa, mas 400 é muito para mim, mas tem condomínio de 200 e pouco, você consegue de condomínio hoje, existe sim, condomínios novos que tem lazer e você tem uma qualidade de vida muito boa, principalmente para quem tem filho. Para quem não tem filho, você tem ali a academia, a pessoa acaba usando. Nossa, eu uso a academia todos os dias. Então, aquela academia que eu tinha no Parque das Nações, na minha garagem, eu vendi. E a partir do momento que eu entrei num condomínio, eu tenho uma academia completa, né? E sem precisar sair da minha casa, sair na rua, pegar o meu carro, sair e ir para a academia. Não, eu desço o elevador, já entro na academia, faço o exercício que tem que fazer. Às vezes eu chego 9 horas da noite, eu vou para a academia e já estou em casa, subo, tomo um banho e já está tudo bem. A academia já vale muito para a qualidade de vida, para a sua saúde, né? Eu acho que isso, a pessoa não tem filho, mas ela vai usar academia. A academia, mas uma academia hoje em dia é barata. É barato, mas você tem um custo sim adicional e você tem o deslocamento. Quando tá frio, você pensa que você vai sair suado da academia e vai pegar uma friagem, né? Sim. Ou vai a pé, você corre o risco na rua, ou vai ter que pegar um carro para ir na academia, que é muito ruim. Aí você acaba pagando e não indo. Isso. E assim, você tendo dentro do seu condomínio, ali no seu conforto, é muito melhor. Assim, não, assim é um valor que não... Né? É um valor, não é um preço, né? Que está agregado ali no condomínio. Tem valor. Então, assim, eu acho que apartamento hoje, na nossa realidade, apartamento, eu acho sem dúvida a melhor opção de moradia. Eu acho que você está num condomínio, por mais que eu me sentisse segura na casa, porque eu tive uma realidade, né, durante toda a minha infância, minha juventude, de morar em casa, então não me preocupava com aquele risco que muitas pessoas têm muito medo, mas o risco é maior. Sim, muito mais. Né? Não tem por onde. Entram também em condomínio? Pode entrar, mas... Nossa, quase impossível. É quase impossível, quase né? impossível. A gente se sente infinitamente mais seguro dentro de um apartamento. A entrada, quando você chega, quando você sai. E as amizades entre as mães dos filhos. Você sabe com quem seu filho está ali brincando. As pessoas se reúnem também quando tem criança em condomínio. É Halloween, Páscoa, Natal, né? As mães se reúnem normalmente para fazer uma festinha. Sim. E é super saudável, né? Tanto para as crianças quanto para os pais, né? Que sabem com quem os filhos estão, conhecem. Então é excelente. Eu acho que hoje em dia eu não tenho dúvida, assim. Se eu sair desse apartamento, eu vou para um outro apartamento. Eu também. Então aqui ficou a nossa história, onde a gente tentou resumir para vocês, né? O que é você morar numa casa, você comprar um imóvel na planta, né? Você comprar, apesar que a nossa experiência foi atípica, né? Porque isso nunca aconteceu mais. Eu nunca mais ouvi falar de algum imóvel que tenha tido problema com gás e teve que ser embargado. O nosso faz muitos anos isso. Isso não acontece mais. O pessoal verifica muito mais antes de construir num terreno. Não era uma construtora, era uma cooperativa, né? Era um sistema diferenciado, né? Que eu acho que não sei nem se existe hoje em dia. Não era construtora. Hoje em dia as construtoras têm muito mais responsabilidade na construção no terreno. Então, aí depois da planta, a gente comprou um imóvel pronto, né? Semi-pronto já. Depois a gente foi pro sobrado. E aí no sobrado a gente teve as filhas, depois foi para um apartamento, que a gente vive hoje em apartamento. E para quem é um casal, né, seja recém-casado ou com filhos, essa é a nossa dica, né? É morar em apartamento com toda a infraestrutura e lazer. E falando nisso, a gente está aqui gravando no Ícone Campestre, que é esse local maravilhoso que tem aqui, que foi pré-lançado, né? Foi lançado há pouco tempo. Já vendeu, né, Bela? 80%. 80% dos apartamentos, por causa da localização. Você atravessou a rua, você está na Coop.
você está perto de tudo, aqui você vai a pé até o shopping Plaza, você vai a pé até o Parque Celso Daniel. Então a gente aproveitou que nós viramos corretores, né? A gente hoje está trabalhando no ramo imobiliário e a gente aproveitou para apresentar para vocês nossa vida, como foi morar em cada um dos tipos de imóveis que tem e também cada fase, né? Você deve estar em uma das fases. Coloca nos comentários aí qual fase você está na vida. E se você está interessado em comprar um apartamento, pode nos procurar, né? Isso, assim, além da venda, é muito importante a experiência, as dicas, né? Nós temos hoje vários empreendimentos, tem o Ícone, que é um excelente empreendimento, mas não é a realidade da pessoa, não é isso que ela está procurando, é um maior, é um menor. Nós temos vários empreendimentos, localização, diversas localizações, então a gente consegue instruir, dar dicas, não é só o fato da venda em si. Então é importante isso também, né, que a gente vê a realidade da pessoa. Muitas vezes tem uma oportunidade melhor para ela do que aquilo que ela estava imaginando, e a gente consegue conversar, é bem legal. E nossa experiência em viver tipos de imóveis, né, está comprovada aí para vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até agora. Nós estamos começando o canal agora, então se você curtir, compartilhar, nos ajudar a promover esse canal, que vai trazer dicas de como você pode comprar um imóvel com mais facilidade e todas as dicas. A gente vai falar sobre a arquitetura também, né? Sobre tudo que envolve o mundo da compra do imóvel, né? Você vai nos ajudar. Compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal e tudo que todo mundo fala aí a gente fala também. Isso aí. Muito obrigada. Obrigado e até o próximo vídeo. Até.